Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os adultos nem sempre compreendem a simplicidade do amor, como o de uma criança. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué disse a todo o povo: Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com um coração íntegro e sincero, e lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito, e servi ao Senhor. Contudo, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem queres servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu, dizendo: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas as nações, especialmente os amorreus, que habitavam a terra em que entramos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará vossas transgressões e pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele se voltará contra vós e vos tratará mal e vos aniquilará, depois de vos ter tratado bem. O povo, porém, respondeu a Josué: Não, é ao Senhor que serviremos. Josué então disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servi-lo. E eles responderam: Sim, somos testemunhas. Sendo assim, disse Josué: Tirai do meio de vós os deuses estranhos, inclinai os vossos corações para o Senhor Deus de Israel. O povo disse a Josué: Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e seremos obedientes aos seus preceitos. Naquele dia, Josué estabeleceu uma aliança com o povo e lhes propôs preceitos e leis em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. A seguir, tomou uma grande pedra e levantou-a ali, debaixo do carvalho que havia no santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: Esta pedra que estáis vendo servirá de testemunha contra vós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor vos disse, para que depois não possais renegar o Senhor vosso Deus. Em seguida, Josué despediu o povo para que fosse cada um para as suas terras. Depois desses acontecimentos, morreu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo. O Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque
em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois, se o tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. O Senhor é a porção da minha herança. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças, e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: Deixai vir a mim as criancinhas. Os discípulos queriam repreender as crianças para elas não aproximarem de Jesus. Mas Jesus falou para ele: Deixe que elas venham a mim. E nós estamos levando nossos filhos para Jesus? Estamos lhe apresentando Jesus? Ou estamos sendo como os discípulos, não deixando que elas cheguem a Jesus? É preciso levar nossas crianças para a igreja. Nós a levamos aos parques, para praticar esporte, para festas. E às vezes não levamos elas para a igreja. Porque um dia eu estava ouvindo um padre falar, e ele falou a seguinte coisa, que um dia ele conversando com uma criança, ela falou assim: Padre, eu tenho vontade de vir mais vezes à igreja. Aí ele falou para ela: Peça ao seu pai para te trazer. Ele falou assim: Eu peço, padre, eu peço sempre. Mas ele fala assim: não, hoje não. Hoje eu estou cansado. Hoje eu estou com preguiça. A criança respondeu dessa forma, que o pai falou: Hoje não, eu estou com preguiça. Isso corta o coração. Ouvir isso de uma criança, que o pai não levou ela para a igreja porque ele estava com preguiça. Sabe? A gente tem que levar nossas crianças para a igreja para elas crescerem firmes na fé, para elas terem uma base sólida. Porque pode ser que em determinada parte do caminho elas se desviem do caminho de Deus. Mas se elas tiverem tido uma base forte, sólida, elas vão voltar. Uma hora ou outra, elas vão lembrar daquele ensinamento que ela teve lá atrás e vão voltar. Vão fazer o retorno, vão regressar para Deus. Chega um momento na nossa vida que nos falta tudo. Só nos resta a fé. E se essas crianças não tiverem fé, se não tiverem aprendido a ter fé em quem se apoiar, quando lhes faltarem tudo, o que vão sobrar para elas? Pensamos nisso. Só mais uma coisa para finalizar. A palavra convence. O exemplo arrasta. Portanto, sejamos
exemplos de fé, de esperança para as nossas crianças. Vamos levar elas para Deus, para Jesus, para dentro das nossas igrejas. Lá também é o lugar delas. Por menores que elas sejam. Não tem idade inicial para se aproximar de Jesus. Ele nunca falou isso. Só depois de certa idade que deve vir para a igreja. Não. Desde pequeno, o lugar das crianças é dentro da igreja, do lado de Cristo. E seja os nossos lares, as nossas casas, a primeira igreja, a nossa igreja doméstica. Que Deus abençoe sempre nossas famílias, as nossas crianças e nos cubra com suas bênçãos. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e até amanhã.